Vamos voltar para aquela relação. Então, o que a gente basicamente está vendo, né, é que essa relação me permite expandir qualquer matriz da álgebra de Clifford, qualquer matriz complexa, na verdade 4x4, em termos das matrizes que formam a base, né, na álgebra de Clifford. Então, vamos pegar esse corpo que vai aparecer, onde é que entram os rearranjamentos de Fiat. Então, os rearranjamentos de Fiat, eles aparecem em expressões onde haja condensados fermiônicos, rearranjamentos, né, de Fiat. Então, eles estão ligados à redistribuição, por isso que é uma rearranjamento, é uma redistribuição de espinores em produtos de condensado ferrífico. Vamos ver o que eu estou falando exatamente. Então, suponhamos que a gente tivesse uma expressão desse tipo. Um espinor, vamos dizer assim, psi, uma certa matriz M, um espinor Q. São condensados ferríficos. Esse espinor, matriz genérica Q. Vou chamar isso aqui de uma matriz P. E aqui um outro espinor, digamos, Si barrado, uma matriz Q. E aqui, digamos, um espinor lambda. Então, nós temos essa expressão aqui. Um condensado espinorial com essa matriz, com esse operador. Um condensado espinorial com esse operador. Lembrando que todos esses espinores têm anticomutação, tem componentes anticomutantes. Então, a gente pode escrever essa expressão da seguinte maneira. Vamos abrir essa expressão em componentes. Aqui é um escalar do ponto de vista espinorial. Si barrado alfa, a matriz P alfa beta, e aqui o espinor Q beta. E daqui desse lado nós temos um Si barrado gama, um Q gama delta e um lambda delta. Então, estou simplesmente multiplicando os dois condensados, abrindo o produto matricial em componentes. E digamos que a gente quer redistribuir esses espinores. Eu vou querer formar, na minha opinião, que o meu objetivo é construir um condensado com psi e lambda, quer dizer, formar alguma coisa do tipo psi barrado, sei lá, aqui um R lambda, e depois redistribuir esses dois aqui. Formar um outro condensado que seria psi barrado S Q. Então, digamos, eu quero recombinar, formar uma corrente com esses dois termos e uma corrente com esses dois termos. Essa técnica foi muito usada quando você estava começando a estudar interações fracas, né, para poder, no trabalho de 57 de Sudarshan e Marchak, tentar compreender quais eram todas as possíveis interações ligadas às interações aos decaimentos fracos. Até que eles mostraram que, na verdade, a corrente fraca era gama mi 1 menos gama 5 sobre 2. Mas aí, essa técnica dos rearranjamentos difíceis é bastante usada também, né? Até mesmo em fenomenologia, hoje, quando a gente quer estudar decaimentos fracos, redistribuir férmions que estão em corrente, na QCD. Então, a técnica é essa. Eu tenho, suponhamos, um condensado fermiônico, multiplicando o outro condensado fermiônico. Eu quero redistribuir os férmions, eu quero juntar esse férmio com esse e esse com esse. Lembrando que esses campos fermiônicos anticomutam. Então, digamos o seguinte, eu vou querer trazer o lambda para cá. Então, o lambda vai passar pelo psi e pelo Q. Então, ele vai ter duas anticomutações, não vai ter problema nenhum. Mas quando eu trouxer o Q para cá, o Q vai querer passar pelo psi barrado para formar um condensado, aqui vai pegar um sinal menos 1. Então, a gente pode escrever isso aqui com esse sinal menos da seguinte maneira. Menos, então, psi barrado alfa, lambda delta. Então, eu trouxe esse lambda para cá. Aí ficou a nossa matriz P
alfa, beta. Aí aqui o nosso espinor, vou botar essa nossa matriz aqui, que é gama delta. Agora tudo esse é elemento de matriz, então pode passar. Então eu mantive esse, trouxe esse, juntei esses dois e agora quero passar esse férmio para cá, esse espinor para cá. Então tá, psi barrado gama, aqui beta. Então essa foi a redistribuição dos férmios. Então deixa eu ver se não erramos em nada. Mantive o psi aqui, o p está lá colocado, o Q está lá colocado, o Psi está colocado, o Q está colocado e o lambda está colocado. A única proveniência desse sinal menos é a troca do Q com o Psi, que esse cara veio para cá. Esse aqui fatalmente passou por 2, então não teve problema, então tem esse sinal menos. Agora vamos observar aqui. Esse objeto aqui pode ser colocado sob a forma matricial. Esse espinor Psi é um espinor deitado. O espinor lambda é um espinor coluna. Só que isso aqui não é um produto escalar, esses índices não estão contraídos. Então o que eu estou fazendo é o produto tensorial. Eu estou colocando esse espinor em cima, estou multiplicando cada componente desse por todos os desses. Então eu vou formar aqui uma matriz. Isso aqui vai formar para mim uma matriz que eu vou chamar de M, justamente. Onde as linhas são dadas pelas componentes do lambda. E as colunas estão fixadas, são as componentes do psi barrado. Então isso aqui é uma matriz com linha, delta, coluna, alfa. Então vamos retomar aquilo lá. Então nós colocamos o seguinte, o nosso linear. Então vou continuar daqui para cá. Vou escrever isso aqui. Então continuando aqui, eu levantando o sinal menos. Aí vamos ter essa matriz aqui, ó. N delta alfa. Como é que eu escrevo N delta alfa? Vou escrever aqui, ó, N delta alfa. Vai ficar menos 1/4. Aí vamos escrever aqui N. Vamos mudar assim, capa lambda, gama A, lambda K, para poder formar o traço. E aqui nós vamos colocar as nossas matrizes gama A, na base, com os índices da matriz M, que são os índices delta alfa. Então aqui, delta alfa. Então isso que está aqui é a nossa, é isso aqui. É essa matriz aqui. A linha é dada pelo psi e a coluna é dada pelo psi, pelo lambda e pelo psi. Como está aqui? A gente colocou isso aqui. Então as linhas dessa matriz são as linhas da matriz final e as colunas dessa vetor aqui são as colunas da matriz final. Então agora eu vou retomar o resto. O que vai ficar? Então isso aqui tudo, só para especificar, isso aqui tudo é o nosso N delta alfa. E aí vamos ter P alfa beta. Q gama delta. Muito bem. Agora, vamos lembrar aqui. Quem é essa matriz aqui? N capa lambda. N capa lambda é uma matriz cujas linhas são dadas por esse espinor e cujas colunas são dadas pelo primeiro. Então a minha matriz, minha precisão menos está fora, tá? A minha matriz é isso aqui. É psi barrado lambda e aí o espinor lambda o espinor lambda é que está dando a linha para cá. Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar menos 1/4. Então nós vamos ter lambda K. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Ó, está formando aqui, ó, psi barrado lambda
Gama A, lambda capa, lambda K. Então, isso aqui formou esse condensado. Psi barrado, gama A, lambda. Esse aqui se fechou direitinho. Ó. Psi barrado, gama A, lambda. Então, aqui fechei esse condensado. Agora, sobrou aquele outro condensado. Deve começar aqui, ó. Psi barrado, tá aqui. Aí, esse gama aqui pega esse Q. Q gama delta. Aí esse delta aqui pega o gama A em cima. Delta alfa. Esse alfa aqui pega o Q alfa beta. E esse beta aqui pega o Q. Então a gente formou outro condensado fechadinho, né? Então o que a gente mostrou no final do dia é que psi barrado T Q vezes psi barrado Q lambda pode ser limpo dessa maneira. Tem menos um quarto, menos vem da anticomutação, da própria do rearranjamento. E aí eu formo um condensado limpinho com as matrizes gama A e o outro condensado ele vai trazer toda a informação dos outros operadores. Vai ter o Q, o gama A inverso e o P. E aqui. Tá bom. Então, isso que a gente chama, como dizer, geralmente, de a expressão geral do rearranjamento de filas. Então, a gente pode aplicar isso aí em várias situações, né? Aqui. Agora, com o Fermi de Majorana, a gente tem uma simplificação bastante grande, porque alguns dos bilineares são zero. Então, se eu tiver, por exemplo, um Fermi de Majorana consigo próprio, se eu tiver, por exemplo, um Majorana do tipo θ barrado, esse θ, então, agora é Majorana. Então, nós sabemos que algumas expressões são identicamente zero. Por exemplo, θ barrado, gama mi, θ é zero, por causa daquela questão da simetria, e θ barrado, sigma mi, θ é zero. Então, eu trouxe umas expressões aqui que eu já tinha coletado comigo, da tese lá do Luizinho, não do Luizão, mas do Luizinho, do Luiz Pedrano, né? Eu tenho umas relações que vocês vão demonstrar facilmente, que é o seguinte: se a gente aplicar, é coisa simples de aplicar. Imagina que eu pego essa expressão aqui, pego esse bilinear aqui, ó, θ barrado, θ ao quadrado. Vou aplicar isso aqui, quer dizer, isso aqui é θ barrado, θ barrado, θ, onde P e Q são iguais a 1. E os estilores são todos iguais, então nada me impede de escrever essa relação quando todo mundo for igual. Eu teria menos um quarto, aí teria aqui θ barrado, gama A, θ, matrizes gama A embaixo. São aquelas matrizes do conjunto inverso. θ. E aí aqui eu colocaria θ barrado, a identidade, que é o quê? O gama A em cima e o P, que é a identidade. Então eu posso reescrever aquela relação dessa forma. Só que quando eu for somar em A, o 1 entra, o gama 5 entra, o gama mi não entra, o gama mi, gama 5 entra, e o sigma mi não entra. Então eu vou ter só 3 contribuições aqui. O A vai valer quando eu tiver a identidade, quando nós tivermos o gama 5 e quando nós tivermos o gama mi, gama 5. E se eu me lembro bem, o inverso do gama mi, gama 5 embaixo, em cima é o menos gama mi, gama 5 embaixo. Então é só ter respeito por um sinal. Então, quando eu inserir todos os possíveis gama A's ali, eu já sei que esse é zero, não vai contribuir, e que esse é zero. Então, aqui vão sair 3 termos. E aí a gente obtém a seguinte relação. Esse menos um quarto, quando aqui for 1 e aqui for 1, esse termo se junta para cá. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, 5 θ barrado θ ao quadrado é igual a menos θ barrado gama 5 θ ao quadrado mais
teta barrado, gama mi, gama 5, teta ao quadrado. Claro, quadrado no sentido de que o outro condensado vai ter o gama mi em cima, quadrado no sentido mi curva esquerda. Então a gente ganha essa relação aqui, aplicando Firth nessa estrutura, teta barrado, teta. Agora eu faço um outro exercício, que vai ser a mesma coisa. Eu vou estudar essa grandeza aqui, separadamente. Um outro Firth independente, teta barrado, gama 5, teta ao quadrado. Então isso aqui vai ser teta barrado, gama 5, teta barrado, gama 5, teta. Agora, P e Q são iguais a gama 5. Então, agora modificou um pouquinho. Mas aí a gente sabe, então nesse caso, né, quando a gente colocar, quando a gente vai aparecer um produto que vai ser gama 5, aí aqui vão aparecer os gama A's, né? Eu vou trazer esse gama 5 para cá, gama A e o outro gama 5. E aí, quando for a identidade, tudo bem. Quando for o gama 5, tudo bem. E quando for o gama mi, gama 5, tudo bem. Quando for o gama mi, vai continuar dando zero. Então, se eu colocar gama mi aqui, essa matriz anticomuta, ela vem para cá. Quer dizer, se eu tiver teta, para as figuras de Majorana, teta barrado, gama 5, gama mi, gama 5, teta, isso continua sendo zero, porque essa matriz anticomuta com essa, isso aqui vira a identidade com sinal menos. Então continua esse condensado mandando no bilinear. Se eu colocar o contrário aqui, sigma capa lambda, né? Gama 5, sigma mini. Gama 5, a mesma coisa vai acontecer. Agora gama 5 comuta com sigma mini. Então esse gama 5 bate nesse aqui da 1, continua formando esse condensado. Então, de novo, aqueles dois condensados nessa expressão ficam excluídos. Então essa expressão também ela vai valer quando eu somar sobre esses três caras aqui. E o que eu ganho aqui é o seguinte, fazendo tudo isso, quer dizer, usando aquela expressão do Firth aqui, a gente ganha aqui que 5, esse 5 vem em quadro de 1 mais 1/4. Si barrado, teta barrado, gama 5, teta ao quadrado, é igual a menos, teta barrado, teta ao quadrado, menos, teta barrado, gama mi, gama 5, teta ao quadrado. É outra relação que nós obtivemos. Aí a gente tem um caso anterior. E aí a gente agora substitui. Posso tirar o teta barrado, teta ao quadrado daqui e jogar lá? Então eu itero essas duas relações, deixa eu escrever aqui, eu itero essas duas relações que nós trabalhamos, e a primeira conclusão que a gente chega, depois de tudo isso, então, a gente ganha essa relação aqui. Teta barrado, gama 5, teta ao quadrado. Vou botar aqui, perdão. Teta barrado, teta ao quadrado. É igual a menos. Teta barrado, gama 5, teta ao quadrado, é igual a 1/4 teta barrado, gama mi, gama 5, teta ao quadrado. Aqui vocês podem estar assim, mas no sinal menos, afinal de contas, teta barrado teta é um número real. Se esse teta é Majorana, né? Teta barrado teta. Se eu tiro o conjugado complexo disso, no espaço escritorial, é a mesma coisa que tirar o barrado. Então isso aqui é teta barrado teta. Então esse número é real, o quadrado dele tem que ser não nulo. Se eu pegar teta barrado, gama 5, teta, e tirar o conjugado complexo, isso aqui é teta barrado, teta, gama 5 barrado é menos gama 5, teta. Então, teta barrado, gama 5, teta é puro imaginário. Teta barrado, gama 5, teta é um puro imaginário. Então, é por isso que o quadrado dele dá negativo.
Então esse sinal menos aqui assim, não deixa ninguém perplexo, né? Porque a gente está elevando ao quadrado um número negativo, um número puramente imaginário. Então esse número aqui é negativo, não, ele é negativo, é 9 para 0 eventualmente, então aqui tem esse sinal menos. E aí reconstitui o sinal positivo desse, e esse objeto aqui também é real. Θ barrado, gama mi, gama 5. Θ, se eu tirar o conjugado complexo, né? É a mesma coisa que tirar o barrado. Então, θ barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5, gama mi barrado, que é gama mi θ. Só que esses dois objetos anticomutam, não ganham o sinal mais. Então esse objeto aqui é real. Então o quadrado de um número real está dando positivo. Então a gente ganha essas relaçõezinhas aí, que são úteis às vezes, porque às vezes aparecem. Tem umas relações de ortogonalidade também. Tá certo? E a relação é essa, as relações de ortogonalidade que eu tenho aqui são essas. Θ barrado, θ, vezes, θ barrado, gama 5, θ dá igual a 0. Então, esse condensado é ortogonal a esse. Depois nós temos θ barrado, gama mi, gama 5, θ, vezes θ barrado, gama mi, θ, também é igual a 0. Claro, isso aí supondo que são términos de Majorana e que são anticomutantes, né? Então, tá certo. Então, essas relações de ortogonalidade, geralmente essas relações aí na literatura são até chamadas de Pauli-Pofinck. Por exemplo, eu acho que Pauli andou mexendo com isso também, mas eu acho que são essas relações que eu coletei aqui. Ah, e coletei aqui uma relação que eu botei aqui, não sei nem se eu usei, mas eu botei aqui só para botar. Então, quem quiser derivar, só para, pode ser que seja útil. Se eu botei aqui, ela pode ter sido útil em algum cálculo que a gente fez. Dois tenores de Majorana, suponhamos que eu tenho dois tenores de Majorana anticomutantes, obviamente, né? É θ e Φ. Então, ambos são Majoranos, né? Então, a gente chega ao seguinte, que esse condensado aqui, θ barrado, Φ, os dois agora são diferentes. Ao quadrado, eu posso expandir ele, dar menos um quarto do θ barrado, θ, Φ barrado, Φ. Aí a gente agora, no fundo, está diagonalizando esse condensado. Esse condensado é off-diagonal, porque ele mistura dois espinhores. E aí agora eu vou escrever em termos de condensados diagonalizados. Menos um quarto do θ barrado, gama 5 θ, Φ barrado, gama 5 aqui. E aí está aparecendo mais um quarto, θ barrado, gama mi, gama 5 θ, Φ barrado, gama mi, gama 5. Ah, agora eu estou lembrado que nós usamos isso. A gente estava com um problema lá na tese do Luiz, que era formação de bilineares que não eram diagonais. E a gente precisou diagonalizar naquilo que a gente chamava de fotino e naquilo que a gente chamava de férmio de fundo. E aí essa expressão ela pode ser útil para esses propósitos. Às vezes a gente tem um condensado que não é diagonal, e aí a gente expressa ele em termos das correntes de cada condensado. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um pseudo-vetor, um pseudo-vetor. Acho que são relações desse tipo só. Mas agora o resto apareceu na prática, vocês já sabem como se virar. Essa seria a base, né, só de esses rearranjamentos aí. Acho que não esqueci de botar. Gostei, qualquer coisa vocês checam aí. Ah, deixa eu botar só uma relação que tem lá na frente, a gente vai precisar, já fica dado aqui, mas isso aqui é a relação simples de álgebra de Clifford. O que não é muito, assim, muito popular,
São esses rearranjamentos de fixo. Eu acho que a gente perde um pouquinho de tempo com isso para vocês agora. Qualquer um que aparecer, vocês sabem fazer. Com isso aqui, eu não sei mais do que isso, é o que a gente sabe. E aí o resto é o dia a dia que mostra, né? Mas isso aí não é uma coisa muito popular nos livros, então é bom a gente saber direitinho como funciona. Eu queria colocar para vocês aqui, seria umas relações de matrizes gama que aparecem também, seria o seguinte, deixa eu ver aqui. Oi, Léo? Aonde? Tá bom? Aonde? Ah, não, aqui tá certo. Tudo diagonal, obrigado. Todas as correntes, com todos os bilineares, não é diagonais, obrigado. Vou colocar aqui essas relações, que seria o seguinte, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, o produto de 3 matrizes, a gente sabe, o produto de 2 matrizes gama mi, a gente pode escrever como sendo o anticomutador mais o comutador. O anticomutador, quer dizer, é um meio do anticomutador mais um meio do comutador. O anticomutador é 2 eta mini, então isso aqui vai ficar eta mini vezes a identidade, e aquilo que é um meio do comutador é o que a gente se refere como o gama mini anticimétrico. Então isso aqui, por definição, é um meio do comutador. Depois, se a gente quiser ter o produto de 3 matrizes gama, a gente pode só colocar aqui a resposta para vocês. Isso aqui vai dar o produto antissimétrico de 3 matrizes gama. Quer dizer, isso aqui é um sexto de gama mi, gama ni, gama kappa, mais gama ni, gama kappa, gama mi, mais gama kappa, gama mi, gama ni, menos gama ni, gama kappa, menos gama mi, gama kappa, gama ni, menos gama kappa, gama ni, gama mi. São aqueles 6 termos que vão dar aqui. Então, só estou colocando isso, depois a gente vai poder simplificar. Aí vai aparecer aqui mais um eta mini, gama kappa, que às vezes é útil a gente referir dessa forma aqui. Aparece muito isso na supergravidade também. Mais eta mi kappa, gama mi, menos eta mi kappa, gama mi. Esses etas aparecem porque eu vou ter que fazer, quando eu colocar, escrever esse objeto aqui e quiser reconstituir essa ordem, eu vou usar vários anticomutadores de matrizes gama, então vão aparecendo esses etas aí. Agora, nós definimos a nossa matriz gama 5, sendo a nossa matriz gama 5 e gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, a gente mostra que esse gama mini kappa o nosso gama, com essa definição de gama 5, que é a usual que nós temos, né? Gama mini kappa fica sendo I epsilon mi kappa lambda, gama 5. Então eu posso escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é útil quando a gente faz a equação de Harita-Schwinger, e essa combinação aparece exatamente na ação de Harita-Schwinger. Aqui a gente pode escrever essa relação também, que pode ser útil, que gama mi contraído com gama mini kappa, dentro dessa contração aqui, esse objeto aqui é a combinação antissimétrica desse produto, isso aqui dá 2 gama mini kappa. É uma relação simples, não sei, não precisa nem derivar, essa coisa é relação simples, eu só estou colocando aqui para a gente organizar, coletar o material que vai precisar. Depois, então depois a gente pode ter uma outra relação aqui que acaba sendo útil. Deixa eu botar aqui. Essa aqui eu botei aqui, né? Uma outra relação que acaba sendo útil é essa aqui. Gama mi kappa, a gente sabe que, né? Então isso aqui é I epsilon mi kappa lambda, gama 5. Eu posso escrever essa relação também assim, gama mi, e aí aqui aquela gama mi kappa simétrica, mais eta mi kappa
pode ser, eu botei aqui, pode ser útil uma certa hora. E aí essa relação aqui também pode ser útil. É o produto de 4 matrizes da Mi, uma capa, uma lambda, reta Mi, reta capa lambda, identidade. Mais. Vezes a identidade. Olha, eu vou reduzir a matrizes a 2 matrizes, mais essa Mi, gama, capa lambda, mais essa Mi capa, Mi lambda, menos essa Mi capa. Que eu botei aí, que eu não estou achando, é um fatorzinho, acho que é alfa. Menos I. Joga essa cor, pega? Pega? Menos I, epsilon, Mi capa lambda. 5 e aqui menos I epsilon Mi capa rho. Aí aqui aparece um gama rho lambda. Então essa relação aí eu escrevi o 4. Outra relação que ela diz pode ser útil, só mais uma assim a gente ter. É que muitas vezes essas combinações todas aparecem nas etapas intermediárias da superprioridade, e aí a gente já não vai precisar se ficar toda hora derivando. Se tiver uma variante ou outra, é muito fácil. Gama I, gama capa. Então, o produto disso aqui, o produto de 2 combinações anticimétricas. Então, a reta mediana.
mais ou menos fecham o que a gente precisar. Se precisar de mais alguma coisa, se deriva, mas assim, basicamente esse tipo de manipulação, que é comutador e anticomutador, que a gente precisa fazer. Então essas são as relações mais importantes. E às vezes acontece o seguinte, por que essas relações também são importantes? Porque às vezes aparecem num condensado fermiônico, por exemplo, a gente pode, nas etapas intermediárias da supersimetria, por aparecer uma combinação desse tipo assim, gama-mi, gama-kappa, teta. Como esses ferros são de Majorana, a gente sabe que se sobrar só uma matriz gama-mi é zero. E se sobrar uma matriz sigma-mi é zero. Então, por exemplo, se eu uso essa relação aqui, aquele produto que eu tinha dado para vocês, com 3 matrizes gama, né? O produto gama-mi, gama-kappa, né? Que eu tinha dado lá, ele se escreve em função daquele primeiro produto. Que a gente gama-mi, gama-kappa. Ele se escreve como um gama-mi, gama-sil e vários gamas. Então, nessa expressão aqui, só vai sobrar o termo para nós que vai ser epsilon, mi, i, kappa, lambda e eta barrado, gama lambda, gama sil. Então a gente consegue reduzir esse bilinear a isso. Por quê? Porque a gente usou aquela relação que a gente expressa o produto de 3 matrizes gama em função desse cara, mas aparecem 3 termos com eta e gama, eta e gama, eta e gama. Então, um gama só no condensado de Majorana é zero, desde que os dois espinores sejam diagonais, sejam iguais, né? Se forem espinores diferentes. Então, muitas vezes aparecem truquezinhos assim. Então, é só lembrar dessas relações e o que é básico dos espinores de Majorana. Bom? Só para. Então, eu vou encaminhar agora o início da aula que vem, que é agora a gente está pronto para escrever a nossa primeira ação de supergravidade. Então, já fiz no início da aula e hoje nós comentamos que então, o que nós temos em mente é formular um modelo de supersimetria local, né? Por quê? Por que local? Porque a gente, no nosso approach ela já nasce local e no nosso approach a gente também vai querer associar o spin 2 com o spin 3 vezes na impossibilidade de descrever uma dinâmica consistente para spin 5 meios em interação. Então o que a gente tem em mente é descrever o setor gravitacional, que para nós então é o conjunto da filbagem com a conexão de spin. Então isso aqui para nós é o setor de gravitação, é o setor de spin 2 e o setor de spin meio, que é o campo de Harita-Schmidt índice mi alfa, né? A gente, se quiser, também pode escrever como sendo psi é mi a psi a alfa. Então aqui está o nosso spin 3 vezes. Então a gente vai querer construir essa chamada, esse primeiro modelo, que é o chamado modelo de supergravidade simples, né? Uma supersimetria dentro, depois nós vamos ver que existem outras possibilidades, como a gente já falou, o N vai de 1 até 8, por limitação de nós não sabemos tratar spins maiores do que 2, o limite, né? Agora em 3 dimensões o limite não é 8, é 16. Em 10 dimensões o limite é 2, em 11 dimensões o limite é 1. Então nós vamos discutir isso não na próxima aula, mas na outra aula. Quando a gente acabar esse modelo simples, a gente vai ver que, por exemplo, em 11 dimensões é a dimensão máxima onde eu posso definir uma supergravidade. Eu só posso definir uma, não posso definir mais do que uma, porque aí eu teria problema também com spins mais altos. Então o modelo mais simples que a gente tem é o modelo n igual a 1, que a gente chama de d igual a 4, d igual a 4 no sentido de Minkowski, 1 mais 3, subgra, que é a chamada supergravidade simples. Simples por quê? Porque ela tem n igual a 1, só tem um gerador. Então esse modelo aqui que a gente vai querer estipular. E aí, o que nós temos em mente é o graviton e aqui o campo de Harita-Schmidt. Só para lembrar aqui, a ação usual de Harita-Schmidt tem essa ação aqui. A gente tem aqui o epsilon, então vamos dizer, sem supergravidade. Ação de Harita-Schmidt em Minkowski. Não estamos falando de supersimetria, nem de supergravidade. Estamos falando só para relembrar, no espaço de Minkowski, a ação de um campo de spin 3 meios é essa ação aqui, é o epsilon e kappa lambda psi barra. A gente pode botar aqui. Bom, poderia escrever de duas maneiras.
epsilon, psi barrado, vou botar assim, psi barrado, I, gama, I, kappa. DI, psi kappa. Então seria uma ação de Dirac, onde aqui nós temos esse gama mini kappa, né? Como disse. Claro, então, que a gente vê que isso aqui é antissimétrica, aquela combinação antissimétrica, né? Todos os x estão saturados, e aí é claro que a simetria de gauge dessa ação, naturalmente, é a simetria psi kappa linha, psi kappa mais o gradiente de um espinor. E aí, claro, se eu jogar isso aí como Maxwell, né? Isso aqui é simétrico, isso aqui vai ficar simétrico, de kappa, então tem essa invariância de gauge, que é no fundo, que é uma supersimetria local. E é essa simetria de gauge que me permite fixar o gauge, que depois vai me fazer, eu posso fixar esse gauge, dmi psi igual a 0, que vai me matar no spin meio espúrio, porque isso aqui agora é um espinor. Quando eu contraio esses índices, isso aqui deixa de ser um espinor vetor. Eu tenho, quer dizer, o único índice que sobra aqui é um índice espinorial. Então, no fundo, eu estou matando um espinor aqui. Quer dizer, o spin meio espúrio do campo de Harita-Schrödinger é, no fundo, a parte longitudinal. Né? A parte longitudinal do vetor. Porque o campo de Harita-Schrödinger tem dois índices. Ele tem um índice vetorial e um índice espinorial. Quando eu pego essa quadra divergência, é como se fosse o gauge de Lorentz. Dmi é igual a 0. Só que sobra um índice espinorial. Então, no fundo, eu estou igualando esse gauge fixo e mata o spin meio. Então, essa é a ação de Harita-Schrödinger. Claro que agora eu vou ter que levar isso para um espaço onde tem a gravitação. Então, já estou acabando aqui, eu só vou colocar a ação e lembrar dos fatos essenciais. Lembrando que nós estamos, né, na formulação de primeira ordem, onde nós referimos os nossos espinores aos índices mundo, ou, por exemplo, aos índices flat. Então, esse meu campo, vamos dizer assim, psi kappa, né? Eu posso colocar essa ação, só para lembrar que eu posso colocar essa ação também desse modo aqui. Lembrando que isso aqui é I, epsilon, gama lambda, gama psi. Então, essa ação de Harita-Schrödinger ela pode ser colocada dessa forma. Psi barrado. Posso botar aqui um epsilon, mi kappa lambda, aí vai ficar psi barrado, e aí agora aparece o I, gama lambda, gama 5, mi lambda, aí depois é o mi agora, né? Mi psi kappa. Então essa é uma outra forma, então, de eu colocar a ação de Harita-Schrödinger. Eu substituo aquele produto antissimetrizado de 3 matrizes gama por isso aqui. Essa é a forma, aliás, até mais tradicional de se colocar a ação de Harita-Schrödinger. Então nós temos que trazer isso agora para um cenário de gravitação. Então lembrar, esse fermi aqui, o fermi de Harita-Schrödinger, ele tem um índice mundo e um índice flat. O índice flat a gente já sabe, ele se acopla para a conexão de spin. E o índice mundo, ele se acopla com a conexão afim, que seria Christoffel caso não houvesse torção. Nós estamos deixando a torção em aberto. Então a gente sabe que um fermi desse tipo, ele deveria estar sujeito a um tipo de derivada assim, na Ablani, psi e alfa. Nós já tínhamos feito isso. A gente tinha visto que essa derivada covariante, ela covariantiza tudo. Ela seria DI do psi e alfa. Aí colocaria aqui para nós mais o meio do ômega i AB, sigma AB, que é o gerador, né? Que é o comutador, na verdade, vou botar sigma AB, psi, mi. Aí lembrando que isso aqui no fundo é sigma AB, índices espinoriais alfa, beta, psi e beta. Então é a conexão de spin
atuando o índice de Lorentz, que é o índice flat, que são as rotações de Lorentz locais, que vem do setor espinorial, fermiônico. E aqui apareceria menos a conexão gama kappa mini psi kappa alfa. Então a gente teria agora a covariantização segundo diffeomorfismos. E aqui a covariantização segundo Lorentz local. Só que a gente se lembra de uma coisa. Quando nós falamos do caso de Maxwell, nós vimos que, devido ao F mini ser antissimétrico, nós não precisávamos covariantizar essas derivadas, independentemente de ter torção ou não. Por quê? Porque nós vimos que essa combinação antissimétrica, quando eu faço uma transformação de diffeomorfismo, o termo que seria a derivada do jacobiano se cancela nos dois lados. Então, essa grandeza, que apesar de estar definida como a derivada usual, ela é uma grandeza que é tensorial segundo as transformações gerais de coordenadas, segundo o diffeomorfismo. Então, não preciso introduzir a coordenada que vai fazer a covariantização segundo os diffeomorfismos. Oi? Isso é só verdade quando não tem torção? Não, com torção também é. Porque você não está matando a parte antissimétrica. O que você está mostrando é que quando você tem essa transformação aqui, quando você pegar só um instantinho, então, por favor. Você pega um vetor, V' mi. Então a transformação dele é, vou botar assim, dx kappa, dx' mi, v kappa. Então essa é a transformação do vetor. Deixa eu apagar isso. Eu vou deixar, não vai precisar. Vou recapitular aqui rapidinho, porque... Então, se eu pegar essa grandeza aqui, V' mi, estou pegando a derivada normal. Então, regra da cadeia, derivar em relação a x' mi, é derivar em relação a x kappa, e derivar x kappa em relação a x' mi. Isso aqui é essa derivada, a transformação dessa derivada. E a transformação desse objeto aqui é dx lambda, dx' mi, d lambda. Então aparecem dois termos aqui, obviamente. O primeiro termo, vamos dizer, essa derivada vem direto aqui. Então esse primeiro termo é o caráter tensorial, o dx kappa, dx' mi, dx lambda, dx' mi, d kappa, d lambda. Isso seria ótimo, porque isso aí estaria mostrando que essa grandeza é tensorial. Mas aparece esse termo aqui, que no fundo é derivar isso em relação a x kappa e derivar x kappa em relação a isso. Então, pela regra da cadeia, isso aqui na verdade é a derivada segunda de x lambda em relação a x' mi, d lambda. Então agora, se eu pego o termo que é dmi, vmi, eu simplesmente vai aparecer esse termo de novo, só que com mi trocado por i, mas isso aqui é simétrico, independentemente de ter torção ou não. Isso aqui simplesmente é a derivada segunda, quer dizer, a derivada do jacobiano. Então, se eu fizer a antissimetrização em mini, esse termo vai embora, e o que sobra para nós aqui é esses jacobianos vezes d kappa, d lambda, menos d lambda, d kappa. Então, essa grandeza, independentemente de ter torção ou não, a combinação antissimétrica é o termo tensor. Eu não preciso colocar a derivada covariante. Tá? Por isso que quando a gente acopla mais, porque inclusive se eu colocasse a derivada covariante, eu ia ter um problema de quebra da simetria de Gauge. Se a gente, eu tinha mostrado aqui na aula, aí sim a torção entra. Se há torção, quer dizer, quando a gente pega nabla mi, vmi, menos nabla mi, vmi, né? Então isso aqui vai dar dmi, vmi, menos dmi, vmi. Mas aí isso aqui vai dar menos gama lambda, mini, d lambda, mais gama lambda, mini, d lambda. Então isso aqui vai produzir para nós menos, né? Gama lambda, mini,
menos gama lambda limite de lambda. E aqui nós temos a torção. Então, se houver torção, e eu fizer uma transformação de gate, esses termos, a variação de gate não cancela, mas aqui não. Então eu quebro a simetria de gate com 1, se eu, tendo torção, colocar isso. Então, tendo ou não torção, eu não tenho nenhum problema com os difeomorfismos se eu mantiver a definição do meu F. Por causa da antissimetria, o que salva tudo é a antissimetria de Maxwell. E aí eu não acoplo minimamente com a torção. Acoplo só para ela. Então a gente até discutiu isso em umas aulas aí, mostrando que por isso que os bósons não geram torção. Quem gera torção é só a terra, né? Bom, só para lembrar. Então, nós estamos diante da mesma situação com essa derivada aqui. Por quê? Porque na ação de Harita-Schwinger, quem aparece é o epsilon. Nós temos lá o epsilon, mi, kappa, lambda, que eu já sei covariantizar. Nós também já vimos há 2 aulas atrás, né, que quando a gente vai para o espaço curvo, o epsilon de leve típica é o epsilon plano sobre raiz de menos g, ou sobre o determinante da Firmani. Então, a covariantização do meu epsilon é isso. Então, eu estou trazendo essa antissimetria. Então, quando eu trago essa antissimetria, na verdade, eu estou dizendo que o que vai aparecer, quer dizer, a minha ação de Harita-Schwinger, o que nós vamos ter seria psi barrado. Aí aqui nós temos I. Vamos colocar aqui gama lambda, gama 5. Teria isso aqui, D lambda, opa. Mi, kappa. Então tá aqui, nossa ação de Harita-Schwinger seria essa. Agora, covariantizando, claro, gama lambda a gente já sabe. Isso aqui é a mesma coisa que é lambda A, gama A. A gente gosta sempre de referir as matrizes gama aos índices gama. Então, tem uma Firmainzinha escondida, se quiser, nesse gama lambda. Só para a gente ter cuidado, porque quando for fazer a variação, a ação de Harita-Schwinger em relação a Firmani, não esquecer que aqui dentro, se eu esquecer disso, não esquecer que aqui dentro mora uma Firmani, porque as matrizes gama elas são flat. Então, eu gosto de colocar isso aqui para evitar da gente esquecer, porque a gente realmente esquece. Bom, agora, essa derivada aqui tem que ser covariantizada. Do ponto de vista das transformações gerais de coordenadas, isso é antissimétrico, por causa do Mikata. Então, eu não preciso introduzir o termo de conexão afim, porque eu já garanto que essa combinação antissimétrica, ela não vai ter problema com os difeomorfismos. Mas, claro, eu tenho que covariantizar segundo Lorentz local. Então, o que eu posso colocar aqui é a nossa derivada que só tem a conexão de spin. Eu não preciso colocar isso aqui, porque isso aqui é quem vai me salvar os difeomorfismos, vai me covariantizar os difeomorfismos. Como se eu tenho a antissimetria, aquele jacobiano que eu mostrei agora, ele se cancela. Então, nós não temos problema com esse termo. O nosso único problema nessa covariantização é não esquecer o Lorentz local. Então, essa derivada covariante aqui é a nossa derivada covariante usual de Lorentz local. É só Lorentz local. Ela é dni mais no meio do ômega ni AB, sigma AB. Depois a gente vai expressar em função de comutadores, né, gama A, gama B, e atuando, claro, no psicapa. Isso é essa nossa derivada covariante. Então, só queria chamar a atenção disso, porque é bastante sutil. Claro, a gente esperaria colocar aqui a derivada completa, porque esse cara tem índice mundo, então ele precisa da covariantização segundo mundo, mas ele tem um índice implícito aqui de Lorentz, de spinorial, então ele precisa da conexão de spin. Mas é essa antissimetria que não precisa querer. Eu, inclusive, teria o mesmo problema de Maxwell, se eu fizesse isso. Que aí a torção ia aparecer, quando fizesse uma transformação de gauge no psi, eu ia ter problema. Então, nós vamos gerar torção aqui sem quebrar essa simetria, que no fundo é a supersimetria. O que vai ser a variação de supersimetria? Na próxima aula vamos escrever as variações. Nós vamos precisar, então, pegar a variação de supersimetria da Firmani, a variação de supersimetria da conexão de spin e a variação de supersimetria do Harita-Schwinger. E aí, na variação
supersimetria do Harita-Schwinger, deve estar claro para nós que isso deve ser alguma coisa assim. A derivada com a conexão de spin atuando em ferro. Parâmetro, o epsilon-alfa. Então, eu devo ter um parâmetro de supersimetria, claro. Quer dizer, o que é a supergravidade, no fundo? A supergravidade é a introdução, é o acoplamento do campo de Harita-Schwinger com o background gravitacional. Então, a supersimetria, ela já mora no campo de Harita-Schwinger. Eu vou te chamar a atenção disso, sempre falo com vocês, né? Para ficar catequizando ninguém, é só para dar elementos a vocês de cultura mesmo, né? Você saber que eu não gosto da supersimetria, não pelas razões que a mídia propaga. Pode ter um monte de problema, mas a supersimetria está lá. Se você não gosta de supersimetria, você está atacando a relatividade especial. Você está atacando o formalismo, você está atacando os cones de luz. Ela mora ali. Viva com ela ou não, mas você tem que conviver. Agora, a questão é como trazer isso para o meu mundo. Alguém na quinta-feira devia ouvir isso. Teve que ouvir. Por isso que eu parei meu seminário lá quase 20 minutos. Eu desviei meu seminário, porque o cara é professor do CNPq, não sei o quê, e fica assim, fazendo críticas rasas. Né? Isso aí é crítica de internet. Isso aí não é crítica de ciência. A gente não pode permitir isso. Eu acho que a falta de cultura está transmitindo uma falta de cultura aos alunos. Isso aí é uma crítica que a gente vê assim, rola daqui no corredor, pô, o cara de supersimetria é uma merda, nunca ninguém detectou, mas isso aí é papo de corredor. Bom, agora, se você for debater isso lá no CERN, você tem que dizer que por que você não acredita na supersimetria. Essa razão não convence ninguém. Tá? Então, como a gente estava cheio de estudantes, inclusive de graduação, não faço nem questão de fazer recrutamento, eu até tenho trabalhado menos em supersimetria do que nas outras coisas. Agora, o que eu não é chato é a gente ficar ensinando coisas erradas. É isso aí que a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu desviei lá no seminário. Tá bom? Então, está claro aí que a gente já sabe covariantizar a ação de Harita-Schwinger. Com esse cuidado, de que a antissimetria faz com que o campo de se não houvesse essa antissimetria, o campo de Harita-Schwinger ele ia se acoplar diretamente também com a conexão afim. Ele ia ser mais sensível ao diffeomorfismo. Mas devido a aparecer aqui o field strength dele, isso aqui faz o papel de um field strength, porque no fundo está antissimetrizado, é dni psicapa menos dk psini. Então aí, na próxima aula, a gente vai primeiro tirar as equações de campo, a gente já sabe fazer. Varia em relação a Filbine. Aonde tem Filbine? A Filbine vai estar na ação de Einstein. Então aqui nós vamos variar em relação a Filbine. R-N-I-A-B, N-A, N-B. Então, aqui não tem, aqui só tem conexão de spin. Então quando a gente variar em relação a Filbine, a gente vai ter Filbine aqui, vai ter Filbine aqui, vai ter Filbine aqui, que vai dar o tensor de Einstein. Não vai ter Filbine aqui, porque a gente sabe que quando eu covariantizo eu preciso colocar o E. Mas aí o E típico traz o E no denominador, é tipo um termo topológico. Ele vai embora. Então não vou precisar. A única variação em relação a Filbine vem daqui. E depois eu vou variar em relação à conexão de spin. Aí tem conexão de spin aqui e tem conexão de spin aqui. E depois nós vamos variar em relação a Harita-Schwinger. Aí Harita-Schwinger está só aqui. Então a gente vai ganhar a equação de Harita-Schwinger do background gravitacional. Então vamos ter as três equações. E aí nós vamos ver como organizar as transformações de SUSY. Lembrando que está aqui, ó. SUSY local é a transformação de Harita-Schwinger. Então, essa é uma, vamos dizer assim, é uma motivação também interessante para a gente pensar se a gente tem algum ferro, se a relatividade especial me diz que existem representações de spin em 3 meios e eu quiser dar sentido a uma propagação de um objeto de spin em 3 meios, eu tenho que retirar o spin espúrio meio, e o único jeito é com essa transformação. Então a supersimetria ela já nasce local no setor 1 meio mais meio 1 do grupo de Lorentz. Então, na aula que vem a gente vai retomar, aí a aula vai ser técnica, então, justamente por isso eu não vou ficar colocando as passagens, porque são longas, mas são passagens algébricas que agora você já sabe. Firtz, propriedade de matriz gama, somente isso. E as técnicas de mexer com torção a gente já aprendeu também. Então, a próxima aula vai ser uma aula mais técnica, mas vai ser simples no sentido que os cálculos a gente já sabe fazer. Então, nós vamos explorar um pouco essa supergravidade e vamos fazer a supergravidade direto em 11 dimensões, porque ela é a matriz dos modelos de n igual a 1, n igual a 2, d igual a 10 e depois até n igual a 8 em 4 dimensões. Aí a gente ganha a supergravidade n igual a 8 em 4 dimensões
a partir da redução dimensional de 11 dimensões. Aí vai aparecer campo tipo Caldo-Ramon, esses tensores anticinetos. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar mais. Eu acredito que na próxima aula, trabalhando bem isso aí agora, digamos assim, são coisas simples, mas não adianta ficar abrindo cálculos extensos no quadro negro, porque o que a gente vai estar fazendo é rearranjamento fixo. Então, isso é um problema que cada um pode resolver se quiser reproduzir os cálculos. Eu acredito que na aula que vem, daqui a 2 aulas, a gente já possa começar a supersimetria global. Que aí a gente vai começar a estudar super QED, super QCD e fazer super Young Mills para poder depois chegar no modelo padrão. Beleza, então eu acho, Léo, que eu talvez vá precisar de mais uma aula tua no dia 19, que é sábado. Eu estava com um evento marcado lá em Viçosa, mas aí a mesa redonda, sexta-feira, por algum problema, foi jogada para sábado. Então eu vou ter que ficar lá sábado. Então, mas eu organizo com você a semana que vem o que você pode organizar para fazer com o pessoal. Dia 19, sábado, tá legal? Então tá, pessoal. Ninguém vai nem levantar, estão cansados aí. Vamos lá, acabou a aula.